O segundo P, pessoal, da regra dos 3 P's é a política de cargos e salários. Uma vez que você conseguiu passar pelo primeiro P, você está atendendo bem o primeiro P, o segundo P é a política de cargos e salários. Pessoal, o que entra aqui? Entra inicialmente a faixa salarial da função. Então, cada função existe uma faixa salarial. Em inglês, as empresas multinacionais costumam chamar isso de salary band, né? Ou SB, SB1, SB2, SB3, SB4 e assim por diante. Então, é aquela faixa salarial em relação aos operadores nível 1, 2 e 3, ao líder, ao supervisor, ao gerente. Existem faixas salariais dentro de cada função. Outro extrato dentro do segundo P é como é que aquela pessoa que eu estou avaliando, ele está dentro da faixa de transição daquela função. Ele está mais no início, ele está mais no meio, está mais no final. Dependendo da faixa ou da posição que você está dentro da faixa, pode alterar um pouquinho, ou tendendo para a média, ou tendendo para o máximo, se você está um pouquinho para baixo da média, ou se você está mais para frente da média, próximo ao final, muitas vezes aquela porcentagem de aumento de mérito pode ser que seja um pouquinho mais reduzida, depende de quanto você está navegando, qual é a sua posição dentro da faixa. O terceiro extrato dentro do segundo P é o plano de carreira. Complementando aquela faixa salarial, qual é o plano de carreira? Aonde aquela pessoa, aquela função, ela pode estar transitando não só dentro daquela faixa, mas faixas posteriores, para que ele possa estar enxergando aonde ele pode chegar, aonde ele pode percorrer. Então é o plano de carreira, bem como o período. Muitas vezes aquele período é um determinado período do ano e deve ser respeitado aquele período. Tem talvez alguns lugares que isso possa ter um pouco mais de flexibilidade, mas dentro do plano também existem os períodos de correção salarial, principalmente quando existe aumento de mérito. Promoção não, promoção pode ser em períodos diferenciados, dependendo ainda do plano de carreira, da oportunidade, daquela vaga que também faz parte aí do segundo P de política de cargos e salários. E atenção, pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não custa nada a gente relembrar. Muito cuidado com desvio de função. O que é desvio de função? Às vezes, dois operadores diferentes estão exercendo basicamente a mesma função, com a mesma performance e cada um acaba estando em faixas diferentes, com salários diferentes. Se os dois estão dentro da mesma faixa, um ganhando um pouquinho mais e outro ganhando um pouquinho menos, não tem problema. Mas se existem faixas distintas e eles fazem basicamente as mesmas coisas, atenção, pessoal, consulte os recursos humanos da sua empresa ou a parte jurídica para que você possa realmente ser muito bem orientado antes de você ter qualquer tipo de problema. A gente precisa ficar atento em relação a esse possível desvio de função. E aqui eu dou um pouquinho do exemplo, né, da faixa salarial, do salary band. Então, por exemplo, eu dei 3 situações aqui, né? A faixa salarial B1, faixa salarial B2 e B3, e existe sempre uma interpolação, uma interseção. Então, às vezes você pode, o início de uma faixa 2, ela coincide um pouquinho com o final da faixa 1 e assim por diante. Então, cada função ela precisa saber exatamente qual é a faixa que ele pode percorrer e qual é o ponto desse range, dessa faixa você está, para ver se você está mais para baixo da parte mediana, se você já está próximo da primeira faixa e o seu aumento conseguinte seja numa segunda situação, e muitas vezes a segunda situação dependa de uma promoção e você precisa certificar se existe oportunidade para essa promoção ou não. Então esse é o segundo P, que tem aí 4 estratos dentro da política de cargos e salários,
que precisa realmente a gente entender como que funciona esse processo para que a partir do momento que você passou do primeiro, você chegue no segundo.